Olá, queridos, muito prazer, sou Juliane Engel, estamos aqui novamente para mais um episódio do Vocari Podcast. Fala galera, tudo certo? E Dalmo Zappellini por aqui pra gente fazer mais um episódio. Esse é o terceiro episódio do Vocari Podcast e hoje a gente tem apoiadores também, né? Já vou mandar um abraço, vocês estão vendo que a gente tá num estúdio um pouco diferente por aqui, né? Um dos nossos apoiadores, a Maria Antônia Interiores, está cedendo espaço pra gente, sempre esse espaço bonito a gente vai ter a partir de agora nos episódios. Legal, e nosso abraço também para o pessoal do Portal de Schroeder, né? Pessoal que ajuda a gente nas gravações, na edição do vídeo, em várias coisas. Agradecer ao Gabriel e a equipe também, que está sempre junto com a gente nesse podcast Vocari. Terceiro episódio, hoje com um convidado muito especial também, né, Ju? Verdade, uma das primeiras pessoas com quem a gente conversou sobre esse podcast, que desde lá nos apoiou, nos disse sim, e a gente ficou muito honrados, muito felizes com esse convite e também com a sua presença. Nosso querido pároco, nosso padre Jardel. Muito boa noite, padre. Boa noite, Dalmo, Juliane. É uma alegria estar aqui presente junto com vocês nesse podcast Vocari, um nome tão bonito, né? Que fala de vocação, de chamado. Fico muito feliz pelo convite que vocês fizeram, né? E estamos aí para ajudá-los e também falar um pouco da nossa história, né? Legal. Falando de vocação, não poderia faltar a presença do nosso padre, né? Falando de vocação e falando especialmente das pessoas aqui do nosso município, né, de Schroeder, nessa primeira temporada, né? Então, não Exatamente. poderia faltar a sua presença, né, padre? Estamos muito gratos, de verdade. Então, vamos lá. Começamos aí com um pouquinho da história, então, do senhor. Quiser trazer um pouquinho para a gente da sua infância, né? O senhor é natural de Jaraguá do Sul mesmo, né? Cresceu por aqui. Então, conta pra gente como é que foi a sua infância. Muito bem. Deus, ele nos chama desde o ventre materno, né? Ele já nos manifesta o seu sinal de amor. Ele nos olha antes mesmo que os nossos pais nos olham, né? Ele já nos consagra, nos ama. Então, eu nasci justamente em Jaraguá do Sul, né? No Hospital do Morro, como a gente chama, né? Aqui na região, Hospital Jaraguá. E cresci ali na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Água Verde, ali em Jaraguá do Sul, né? Ali foi, então, o germinar da minha vocação, da minha história, com os meus pais. Depois veio o meu irmão, né? Então somos em dois na casa, né? 2 filhos. Mas eu tenho uma história, assim, toda particular com a minha avó também, a minha avó paterna, que já está no céu, né? O nome dela, Leopa Resch. E ela era muito religiosa, muito católica, né? Sempre muito envolvida na igreja, no apostolado da oração, na música. Enfim, sempre participativa na comunidade, né? E eu cresci com ela nesse sentido da vocação sacerdotal, né? Sempre me inspirou a vida dela. E com 7 anos de idade, eu disse para ela que eu queria ser padre, né? Claro que para os meus pais também, né? Para a minha família toda. Só que de modo especial para ela, porque ela sempre tinha esse lado religioso muito forte. E com 7 anos de idade aconteceu lá na igreja, numa das missas, que o pároco nosso da época se lamentou pela falta de coroinhas. Olha só, isso me chamou a atenção. Pensa, né? Com 7 anos de idade, né? Sinal que eu prestava atenção nas missas, né? Então, naquela mesma ocasião, eu disse para minha avó: eu quero ser coroinha. Ali começou, então, esse despertar vocacional, né? Eu quero ser coroinha e ajudar o padre para depois ele não reclamar mais que está faltando coroinha, né? E ali começou essa história vocacional, né? O chamado à vida, à santidade, desde sempre, né? Mas o chamado a uma vocação específica ao sacerdócio começou ali com esse desejo de ser coroinha. Então eu fui coroinha, né? O padre não reclamou mais da falta de coroinha, porque eu fui fiel, né? Sempre ali do lado do padre, me chamavam até de sacristão, né? Rato de sacristia, né? Várias expressões que traziam pra gente, né? Depois descobri o dom da música, né? Comecei a cantar também na igreja, na missa. Junto com isso que a gente comentou da música entre a gente, como é que entrou a música na vida do padre? Foi junto com a igreja? Foi na formação lá com o pessoal que faz a animação? Ou como é que o senhor começou
Na verdade, o meu pai sempre cantou, né? Sempre cantava com meu tio, né? Nas rodas de viola, como a gente chama, né? Lá em casa, também nas festas de família, né? Então, na verdade, quem mais despertou esse desejo pela música foi meu pai. Meu pai nunca tocava assim violão, acordeon, mas ele cantava muito bem, né? Canta muito bem, né? Depois que ele foi aprender o violão. Então, ouvindo ele cantar, depois fui criando algumas amizades também de amigos músicos, né? Da minha idade mesmo, né? Mas que já cantavam. E eu já percebia que tinha esse dom de cantar, tinha uma afinação, né? É o básico da música, né? E também a minha avó cantava no coral da igreja, né? Então, desde nova, ela cantava nos corais, né? Cantava em latim até, né? Porque ela é da época da missa em latim, né? Então, ela até sabia cantos em latim da missa. Então, foi nesse ambiente, né? Nesse contexto, que eu também me despertei para o dom da música. Daí eu aprendi violão, ganhei o violão na minha primeira comunhão, né? E ali despertou também esse desejo. Depois, eu via um amigo meu, né, que era coroinha comigo, que tocava gaita. Daí eu pensei, eu tenho que tocar gaita também, porque não posso ficar para trás, né? E achava muito bonito, né? E o meu tio tinha uma gaita, o meu tio que morava com a minha avó. Então eu pegava a gaita dele, tentava tocar alguma coisa, né? Mas não teve jeito, tive que ir para aula de acordeon também para aprender também alguma coisa, né? Também não é um instrumento fácil, não né? é fácil. Para aprender, né? Tem toda uma gesticulação ali, né? De abre e fecha a gaita, de tocar os botões certos e de cantar ainda, né? Fora o peso do acordeon também, que não é muito leve, não. E eu usei esse dom também para cantar na igreja, né? Além de ser coroinha, depois acólito, comecei a cantar também nas missas, né? Nos grupos de canto, né? A gente até formou um coral também, coral de idosos, mas eu estava no meio. Né? Então era um coral de idosos e um jovem ali no meio, né? Um adolescente, né? No início ali da caminhada vocacional. Mas um adolescente bem determinado, sim, né? Sabia desde os 7 anos. Desde os 7 aninhos. E é interessante isso, porque assim, a partir dali, eu sempre falava para todo mundo, não tinha vergonha de dizer, né? Eu quero ser padre. Na escola, né? Porque sabe, né? Na escola eles pegam no pé, eles tiram sarro da gente, né? E aonde que o senhor estudou? Foi aqui em Jaraguá do Sul? Eu estudei em Jaraguá do Sul. A escola é bem na frente da igreja São Judas Tadeu, a escola Ana Tovenagel, né? Que é bem ali na frente. E eu dizia para todo mundo, para os professores, né? Para os meus colegas de sala, que eu queria ser padre, né? Nunca tive essa vergonha de dizer, né? E outro fato interessante é que a minha avó tinha um galinheiro, isso eu não posso deixar de falar, né? A minha avó tinha um galinheiro atrás da casa dela, né? E a vizinhança, né? O pessoal da escola, que é ali tudo bem perto ali, começou a reclamar do cheiro, né? Das galinhas, né? Tinha também um chiqueiro antes, então imagina o cheiro que dá, né? E daí ela foi obrigada a desativar o galinheiro. E o que eu fiz? Desse galinheiro, eu fiz uma capela. Fiz toda uma adaptação ali, pintei, eu mesmo pintei, né? Por dentro, por fora. Isso com quantos anos? Lá com meus 10, 11 anos, por aí, sabe? Então, foi nesse período aí, né? Gestando a vocação, né? Com esse desejo sempre mais forte de ser padre. E ali, então, eu cultivei ainda mais a vocação. Rezando minhas missas, né? A minha brincadeira de infância era essa. Meus pais podem comprovar isso, né? As minhas brincadeiras eram rezar a missa lá na capelinha, eu até chamei Capelinha Santa Cruz, né? A minha avó ia lá de vez em quando, tocava o sino, até o sino eu coloquei, um sininho assim, né? Uma cordinha. E o meu povo eram os repolhos, as alfaces da avó, né? Esse era os meus fiéis da época, né? E o irmão participava da brincadeira? Às vezes ele participava, era bem legal, assim, né? E lá em casa também, além da capelinha, no meu quarto lá da casa, né, dos meus pais, eu fiz também como se fosse uma capelinha. Era meu quarto, era onde eu dormia,
né? Mas também era a minha capelinha, né? Eu assistia às missas na televisão com a minha avó, pegava as leituras, procurava lá qual que era a leitura do dia e já ia lá para o meu quarto para fazer a minha missa. Tinha homilia já naquela época? Já tinha homilia, já tinha de tudo. E era bom porque ninguém ouvia a gente, né? Ninguém reclamava, ninguém dizia nada, né? Era só eu e Deus lá, né? Ouvindo. E meus pais escutando, né? Porque a gente falava alto já. E a minha avó, né? Sempre incentivando. Isso que era bom, né? Eles nunca disseram não para minha vocação. Isso também é um ponto bonito até para aqueles que nos ouvem, adolescentes e jovens, que às vezes têm esse desejo, esse chamado de Deus, né, para o sacerdócio, para a vida religiosa, mas às vezes são abafados pelos pais, né, por amigos, por pessoas próximas que bloqueiam essa vocação. Né? Às vezes tira sarro, ou às vezes nem sequer presta atenção nessa vocação, não tem um olhar para isso, né? E acaba não percebendo, né, que o filho tem né, certa vocação e acaba não incentivando, né, digamos Justamente, assim. É bem isso mesmo. E... A infância é essa. Que bacana, que história bonita, né? Eu acho que muitas pessoas não conheciam, né? Nós não conhecíamos muitos desses detalhes aí, que legal. Exatamente. E falando um pouquinho mais a respeito da vida, né, do padre, teve toda essa questão desse despertar, da vocação, né? E como se deu os estudos, né? Como se dá essa formação do padre, como foi a sua formação, onde que iniciou tudo isso? Né? Sim. Com 16 anos eu entrei no seminário diocesano, né, em Joinville. Entrei ainda no ensino médio, né, fiz 2 anos de ensino médio. 1 ano eu fiz aqui em Jaraguá, no Abdom Batista, né, e 2 anos em Joinville, né, num colégio público e depois num colégio particular. Depois fiz o propedêutico, que é uma etapa de transição entre o seminário menor, que é o seminário do ensino médio, né, para o seminário maior das faculdades que o padre tem que fazer, né? Então, o propedêutico é uma fase de transição, onde a gente aprende um pouco sobre a Sagrada Escritura, sobre a doutrina da Igreja, sobre diversos assuntos importantes, né, para a gente já saber desde o início da caminhada vocacional. Depois de Joinville, fui para Brusque, 3 anos em Brusque, faculdade de Filosofia. Ela foi assim um tempo bem puxadinho, né? Porque a filosofia não é muito fácil, né? Tem que pensar bastante, refletir bastante e ao mesmo tempo a vocação está ali em jogo, né? É isso mesmo que você quer, né? E é bom que aconteça isso, porque a gente faz um verdadeiro discernimento, né? A gente se distancia um pouco dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? Assim, da infância, cria novas amizades, novos laços, né, no sentido vocacional, e amadurece também a vocação. Brusque, né, já é mais distante. Florianópolis foi a terceira etapa, então, dos meus estudos, que lá então eu fiz a teologia, faculdade de teologia. Uma questão que me surgiu é assim, isso você está falando desde menor de idade, que tinha o ensino médio. Alguém que é, tipo, mais velho, que não sei se também qualquer um pode ser padre, ou, tipo assim, tem que estar dentro da igreja, ter a primeira comunhão, a crisma, ser batizado, como que funciona isso? Porque agora me surgiu na cabeça essa questão. Sim. Depois de mais velho, vai ter que começar desde lá do começo, ou alguém que é, vamos dizer, tem uns 30 anos, é formado, tá dentro da igreja, mas, dê a vocação para ser padre. A vida sacramental é um critério necessário mesmo, né? Ter os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma, eucaristia, né? Isso é o básico. Agora, você tem que ter uma caminhada na comunidade, né? Você não pode, assim, entrar de paraquedas no seminário, né? Você já tem que ter um pré-requisito de pessoa fiel, pessoa que reza, que participa, que dá o testemunho na igreja. Por isso que existem os estágios vocacionais. Antes de entrar no seminário, se faz o estágio vocacional e depois, no final do ano, se faz um garimpo, né? Se vê quem tem condições de entrar no seminário e quem não tem. Tem casos, e bastante até, hoje em dia,
o que mais tem é de vocação adulta, né? Pessoas que já têm uma certa idade e que se decidem por ser padres. Né? Claro que não pode ser uma pessoa casada, né? Porque daí já foge do critério de ser sacerdote, né? Porque existe o voto do celibato, né? Da castidade de celibato. Mas cumpre também esses mesmos critérios de caminhada de igreja, não tem problema que fez uma faculdade já antes, né? Temos o caso aqui do padre Johnny, né? Eu acredito que muitos conheçam o padre Johnny por ser de Schroeder, né? Ele fez, antes de entrar no seminário, faculdade de psicologia, né? É claro que tem uma certa idade, né? Lá depois dos 40, fica mais difícil entrar no seminário, né? Ser aceito no seminário, né? Porque uma coisa é importante, gente, na questão vocacional. Não basta o seu desejo. É necessário também o desejo da igreja, que é o desejo de Deus. Então, se a igreja não te acolhe, né, assim, sem ser assim, como eu posso dizer, se ela não te acolhe mesmo, né, diz o não para você, é um sinal de que talvez não seja a sua vocação, não seja o caminho que você deva percorrer, né, mas deve fazer um novo discernimento, procurar um outro caminho, né? Porque seminário e sacerdócio não pode ser uma fuga. Esse é o nosso medo quando vai muito tarde para o seminário. Não me acertei no matrimônio, não me acertei aqui nem ali. Acha então, que daí... agora deve ser um refúgio, uma fuga, sabe? Os formadores falam muito nessa questão. Seminário, vida sacerdotal, não é uma fuga, mas é vocação bem decidida, bem acolhida e comprometida, né, com a vida. Até porque é algo que é para sempre, né, padre? Justamente. Assim como o casamento também, né? É algo que bíblico, inclusive. Tu és sacerdote para sempre, né? Para sempre. É bíblico. Mas também quem, tipo assim, não entraria para fazer, mas tem o interesse. A própria faculdade de teologia pode ser cursada por qualquer um. Pode então, ser, isso, sim. Pessoa que tem o interesse em conhecer mais, mas talvez até não tenha vocação ou não pretende ser padre, mas quer conhecer. Sim. Pode cursar uma teologia. Com certeza. Filosofia, teologia. Claro que a faculdade própria de um sacerdote é a teologia. A filosofia nós estudamos porque ela dá uma boa base e necessária para a teologia. Muitos assuntos teológicos têm a base filosófica. Não tem como fugir da filosofia, né? Os próprios doutores, os grandes doutores da igreja, né? Doutores no sentido de que foram grandes escritores, homens da doutrina da igreja, né? Eles foram grandes filósofos também. Vamos lembrar aqui de Santo Agostinho, de São Justino, né? Os santos dos primeiros séculos da igreja, né? Santo Tomás de Aquino, na Idade Média, né? Foram grandes filósofos, né? O próprio São João Paulo II era um filósofo, né? Então, não tem problema você, mesmo não querendo ser padre, estudar teologia. Até é necessário hoje em dia. Para defender a nossa fé, a gente precisa de mais pessoas que se comprometam com a fé, que conheçam mais da fé, né? E nós vemos assim nas redes sociais, quantos leigos que defendem a fé, né, a partir do seu canal de rede social, né, e contribuem muito com a igreja, muito mesmo. Ser sal da terra e luz do mundo. Exatamente. E o senhor estava falando de Brusque, foi fazer a última parte em Florianópolis. Em Florianópolis, o senhor veio direto para Jaraguá? Ou de como Florianópolis, lá é a última etapa, né, da formação. A gente chama de etapa da configuração, porque é um tempo realmente de maturidade, né, da vocação. Depois que nós concluímos lá, a gente volta para a Diocese de Joinville. E a gente é acolhido numa paróquia. Então eu fui acolhido, designado pelo bispo mesmo, para a paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul. Foi lá que eu iniciei a minha caminhada pastoral. Até então é caminhada formativa até Florianópolis, né? Então, a partir de 2020, que foi o ano que eu fui ordenado, né? Eu iniciei minha caminhada pastoral, ainda como seminarista,
E naquele mesmo ano fui ordenado diácono e presbítero. Vocês devem lembrar que em 2020 foi um ano muito difícil para nós, né? O ano da pandemia, né? Que explodiu a pandemia. Então eu sou o padre da pandemia, do tempo da pandemia, né? E em São Francisco do Sul eu dei os primeiros passos como diácono e como sacerdote, né? Em São Francisco o senhor daí virou padre mesmo? Sim. Eu fui ordenado em Joinville, junto com mais 3 padres, né? Fomos em 4 padres ordenados. E em São Francisco eu continuei, né? Depois como padre, a celebrar as missas, atender o povo, né? Era bem menos atividades, né? Naquela época, que não tinha como fazer muitos eventos, muitas reuniões, era proibido, né? Por causa da pandemia. Então eu comecei meio devagarinho o meu sacerdócio. Aqui em Schroeder que eu peguei mais como posso dizer, o movimento, né, o agito da coisa, né, de como ser padre, de visitar as casas, as famílias, né, de fazer mais reuniões, formações, né, com as igrejas mais cheias, né, graças a Deus, né, porque no tempo da pandemia todo mundo distante, né. Sim, aqui que eu senti mais essa realidade do ser padre para o povo mesmo, né, para o povo de Deus. E durante esse período todo, padre, teve algum momento assim que foi mais difícil na questão de discernir? Não, poxa, de fato é isso que eu quero, tenho certeza da minha vocação. Teve algum momento que o padre pensou em desistir? Como é que foi isso? Assim, mais no tempo de seminário, né? Porque a crise ela faz parte da nossa vida, né? Da vida de todo mundo. A crise ela nos ajuda a amadurecer na nossa caminhada vocacional. Quando tudo está indo bem, né, a gente até se acomoda um pouco, né, na caminhada, mas quando nós temos um desafio, uma situação mais complicada, a gente tem que dar a volta por cima, tem que, né, acolher esse desafio, superá-lo, né, e daí vem a questão da vida espiritual, da vida de oração, né, das leituras espirituais, da proximidade com Deus, essa amizade, essa intimidade com Ele, né? Então, claro, a partir dos estudos, né, como eu disse antes, assim, na filosofia, para mim foi o tempo mais difícil. Né? Cada um tem o seu tempo mais difícil, né? Mas para mim foi mais difícil porque foi meio que uma ruptura, né, da realidade diocesana, porque daí a gente vai para outra cidade que não é mais a nossa diocese, a gente conhece outras pessoas, né? E demora até engrenar. Ali foi um tempo de crise, né? Vontade de voltar para casa, de largar tudo, de abandonar mesmo, né? Mas com muita oração, buscando a perseverança e pensando assim, né? Eu não vou deixar esse caminho por pouca coisa, né? Eu preciso realmente discernir. Se eu cheguei até aqui, já faziam 4, 5 anos de seminário, né? Não é qualquer coisa que vai me derrubar, né? Eu preciso perseverar, fazer o discernimento, buscar os conselhos que a gente tem, direção espiritual, atendimento de psicológico, né? Durante o percurso formativo, né? Buscar ajuda, né? Confissão, né? Eu tenho o reitor, tenho os amigos, e a partir dali eu fui conseguindo seguir adiante, né? Não desanimar. Graças a Deus, ao longo do tempo de sacerdócio, não me veio assim uma crise profunda, com aquele desejo, nossa, eu quero desistir, quero largar o barco, né? Não, isso não, graças a Deus. Não vou dizer que a gente não desanima uma vez ou outra, ou se decepciona com alguma coisa, né? Isso faz parte da vida, né? Mas como eu disse, não é qualquer coisa que vai nos derrubar, né? Se a gente está seguindo um ideal tão grande, que é pela causa do Evangelho, e se o próprio Cristo sofreu tanto, passou por tanta, às vezes, humilhações, né? Perseguições, foi caluniado, foi rejeitado por muitos, quem sou eu, né, para que seja diferente comigo, né? Eu apenas sigo o meu mestre, que é maior do que eu, né? Eu acho que a gente começa a entrar no segundo momento já, né, Ju? Que a gente separou, bem dizer, em 2 partes esse podcast. Um para a gente conhecer o nosso padre, a vocação, a história dele, e um pouco para tirar umas curiosidades e dúvidas que muita gente que está vendo aí o nosso podcast deve ter e nunca
teve a oportunidade de perguntar, de saber uma resposta. Então a gente tem algumas questões aqui que eu acho que são bem interessantes, né, Júlio? Bem pertinentes, né? Mas antes vamos fazer aquele momento? Ah, tem um momento que não tá na câmera aqui, ó, vocês não estão vendo. Mas a gente falou muito de música e pedimos para ele trazer a gaita, então tá ali, ó, vamos só ajeitar para ele poder tocar uma moda pra gente aqui, ó. Quem não sabia, o nosso querido padre é músico, falou a história e tá aí a gaita comprovando tudo que ele falou até agora. Né? Não podia faltar, né? Muito bem, então vamos cantar. Eu não vou cantar uma música gaúcha hoje. Vou cantar uma música vocacional que é conhecida por todos, né, creio eu, e que foi a primeira música que eu escutei quando entrei no seminário. Né? Me chamaste para caminhar, né, na vida contigo. Então, pequeno trecho para todos. Se quiserem cantar com a gente, pode cantar. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Muito bem. É um dom, né? Olha. É muito legal, né? O gaita, pra mim, é o instrumento mais legal que tem, eu acho que é gaita. Eu gosto muito do gaúcho, da questão da gaita. E viu quantos botões tem ali pro cara aprender a tocar um troço desse? Tem E eu bastante. sei que o bandonho, um movimento que, eu não sei se a gaita é assim também, mas o bandonho aperta um botão, se vai, faz um barulho, Sim. se volta, faz outro. A gaita também é A assim? gaita não é assim, graças a Deus, né? Pelo menos nos facilita nesse ponto, mas o bandonho sim. Eu creio que o bandonho é mais difícil ainda, justamente por essa questão de abrir e fechar ser notas diferentes. Né? Mas é bom, e a gente usa para o bem, né? Para a honra e glória de Deus. A gente procura evangelizar também através da música. Que bacana. E essa música, legal. então, faz parte também da sua Faz história, parte. né? Ela é uma música simples, né? Todo mundo conhece. Mas, assim, foi a primeira música que eu escutei no seminário. Quando eu entrei no seminário, né? A gente teve a missa, o canto de entrada foi Me Chamaste, né? Então, aquilo me marcou, sabe? Porque as primeiras coisas, né? Os primeiros passos marcam muito a gente, né? É aquilo que na própria Bíblia está escrito, né? Não te esqueças do teu primeiro amor, né? As primeiras coisas, os primeiros toques de Deus, né, na sua vida, lá com a avó, né, com os meus pais, o galinheiro, o chamado do padre para ser coroinha. E no seminário a mesma coisa, né? A primeira música, as primeiras conversas, né? Tudo. E acho que quando Foi bem vem a forte. dificuldade, são essas coisas também que fazem a gente seguir, né, Padre? De verdade. voltar para o início, né? Voltar Para essas pro início, lembranças. para as nossas origens, né? A nossa base, é o fundamento, né? Exatamente. A casa construída sobre a rocha. Então vamos lá, as nossas curiosidades aí. Conversando com várias pessoas, inclusive a gente tem várias perguntas, padre. Vamos começar tranquilo. Por que padre não casa? Começar tranquilo. Poxa vida, essa pergunta essa daí é o best-seller, né? É uma das que mais fazem, né? Mas por que o padre não se casa, né, gente? Porque o padre foi chamado para ser um homem de Deus na sua totalidade, né? Para as coisas que se referem a Deus, de modo absoluto. Isso não quer dizer que o casamento não é coisa de Deus, né? Com certeza não. O casamento é sacramento, né? Então,
Louvado seja Deus pelo matrimônio. O padre vem também da união de um homem e de uma mulher, né? Mas o padre, ele vive exclusivamente para as coisas que se referem a Deus. Ele não pode se dividir nesse sentido. Quando um homem se casa, por exemplo, ele não vai ter todo o tempo disponível para a igreja. A gente vê essa realidade nos nossos ministros, nossos leitores, nossos músicos, né? Eles precisam trabalhar, eles precisam cuidar da família e eles precisam ajudar na igreja. O padre não, o padre está totalmente disponível para a igreja. A igreja é, digamos assim, a sua esposa, a quem ele confia toda a sua vida, né? Também nós seguimos o exemplo do próprio Cristo, que não se casou, né? O padre é um outro Cristo na terra, né? Deve ser um outro Cristo. Nos sacramentos ele é em persona Christi, né? Na pessoa de Cristo. Então, Cristo viveu totalmente para o reino de Deus. Então, o padre também convém que ele viva exclusivamente para o reino de Deus, para as coisas que se referem a Deus. Então, não tem muito segredo, né? É um voto que nós fazemos diante do bispo, né, de consagração e de fidelidade única e exclusivamente a Deus. Padre, e entrando nessa questão, né, porque eu acho que essa pergunta ela vem tanto hoje, né, principalmente pela questão da castidade mesmo, né? Porque a impressão que eu tenho é que hoje as pessoas, é como se a castidade fosse algo assim impossível, né? O senhor acredita que isso também influencia na decisão, muitas vezes, dos jovens, na questão da vocação, de seguir ou não esse chamado? Acho que isso pode, de certa forma, atrapalhar, talvez, o jovem a conseguir seguir esse chamado hoje em dia? Com certeza. Hoje em dia, sim, a sexualidade, né, a palavra sexualidade foi muito banalizada, né? Parece que viver a sexualidade é viver de qualquer jeito, né? Fazer das pessoas um objeto de prazer. Mas não, a sexualidade deve ser bem canalizada. E não podemos perder de vista, né, que a relação sexual, ela é própria do matrimônio. E a sexualidade é muito mais ampla que a relação sexual. Eu posso viver a minha sexualidade, que todos nós temos, né, como um dom de Deus, que Deus nos deu, de outras formas, né? Tendo uma vida toda entregue, toda doada para o reino de Deus, né? Eu posso usar esse potencial de outras formas. Então a gente precisa purificar o nosso olhar a respeito da sexualidade. Ouvir a palavra virgindade hoje em dia se tornou algo assim meio estranho. Essa palavra, né, parece que é meio estranha, né, para muitos. Mas não, é algo bonito, é algo puro, é algo que todos nós nascemos virgens, no sentido de puros, né, aos olhos de Deus mesmo, né, aos olhos da própria humanidade. Quando nós vemos uma criança na sua pureza, na sua inocência, nós vemos ali a virgindade. A pureza de Deus transmitida pelo olhar, pela vida da criança. Então é isso, né? Eu vejo que é por aí o caminho, né? Mas sobretudo assim, purificar o nosso modo de olhar e até de falar, né? Quantas piadinhas de mau gosto, quantas coisinhas assim tão baixas, né? Tão chulas que reduzem essa dimensão sexual. Nós, como cristãos, como católicos, precisamos ser os primeiros a falar bem dessa questão sexual. E uma vez eu ouvi um bispo dizer assim: nós podemos viver sem relação sexual, mas não podemos viver sem amor, né? O amor é critério para vivermos. E quem é amor por excelência? É Deus, né? Deus é amor. Em São João, no seu evangelho, nas cartas, nós vemos isso nitidamente. Deus é amor e nós amamos de várias formas. Não somente no casamento, mas amamos quando temos boas amizades, quando nos doamos para uma causa que vale a pena ser doada, né, como a causa do evangelho, a causa do reino de Deus. Show de bola. Uma outra questão, padre, que a gente tem aqui, falar da criação do mundo. A gente tem a versão da igreja e a gente tem a versão que é dada
pela ciência, que é a criação do mundo. Como que o padre vê isso? Tipo assim, Adão e Eva realmente era só Adão e Eva naquela época? Ou tipo, Adão e Eva era uma analogia, tinha mais pessoas, mas foi mostrado como Adão e Eva? A gente estava se questionando sobre isso. E outra pergunta, onde é que estão os dinossauros na Bíblia? Que a gente não vê dinossauro na Bíblia. Então, gente, eu nunca falo assim o que eu acho, né, sobre isso, sobre aquilo, né? Sempre o que a igreja ensina. Até porque eu, como padre, preciso ser um porta-voz da igreja. Até trouxe aqui a Sagrada Escritura e o Catecismo. Não vou abrir porque são livros bem densos, né? Mas até para aproveitar a ocasião para dizer que todo católico tem que ter em sua casa, pelo menos, a Bíblia e o Catecismo. Né? Uma Bíblia e um Catecismo, um livro amarelo, né, como a gente chama. Porque aqui está o fundamento da nossa fé. Aqui está tudo que nós precisamos saber sobre a nossa fé. Em relação à criação, nós vemos lá nos primeiros capítulos de Gênesis, isso é o que a igreja diz, né? Nós não vemos algo estritamente dia por dia, como se fosse aquilo mesmo, né, que aconteceu. Até porque quem estava lá no momento da criação? Nem Adão e Eva estavam nos primeiros dias, né? Eles foram o coroamento da criação. Então, o hagiógrafo, que é aquele que escreve a Bíblia, né? Os escritores da Bíblia, que se chamam hagiógrafos, eles se utilizaram de várias linguagens, de vários termos, para mostrar como foi a criação, né? E o que é importante a gente tirar do relato da criação? Que quem criou tudo foi Deus. Deus é criador do céu e da terra, e também temos que compreender que Deus criou tudo do nada. Não tinha algo pré-existente para que ele pudesse fazer, né? Como o ser humano. O ser humano não faz algo do nada, ele precisa de um pré-requisito, de outras coisas pré-existentes para fazer, né? Agora, Deus criou tudo do nada. Isso nós precisamos tirar do relato de Gênesis, né? Deus criou tudo do nada, Deus criou tudo, o céu e a terra, o mar, o ser humano e assim por diante, e viu que tudo era bom. Deus criou tudo muito bom, muito bom. Depois que vem o pecado original e começa a deturpar as coisas, né? Se existiram Adão e Eva, existiu um primeiro homem, uma primeira mulher, que caíram, tiveram a queda pela sua liberdade, tiveram o livre-arbítrio, e a partir dali aconteceu esse mistério da impiedade, da iniquidade, como nós chamamos na teologia, né? Mas Deus criou tudo na graça original, na santidade original, e ao longo do percurso, o ser humano, na sua liberdade, acabou seguindo por outros caminhos, por também sedução da serpente, que aqui é colocada como o próprio diabo, que já desde antes do tempo, ou seja, na eternidade, acabou rejeitando Deus, né? Junto com vários anjos, junto com ele, né? Então é isso. Nós não negamos a ciência. É claro que a gente tem que filtrar algumas coisas, né? Os dinossauros, a igreja, pelo que eu vi, a igreja não se manifesta quanto a isso, né? É possível que tenha existido ou não. A igreja também acolhe a ciência nesse sentido, né? Porque Deus deu a inteligência para o homem, por isso que existe a ciência. É claro que o homem às vezes não sabe usar de forma adequada a sua inteligência. Mas se é algo verídico, se é algo que de fato aconteceu, a igreja não vai negar essa realidade, sabe? Então, é possível sim conciliar a doutrina da criação bíblica, trazendo aquilo que realmente é necessário trazer, porque a igreja, é importante entender bem isso, a igreja, ela não pega tudo ao pé da letra do que está na Bíblia. E nem é bom que isso aconteça. A gente não pode ser fundamentalista. O que está escrito é isso e ponto, acabado. Espera aí. Tem que ter uma exegese, uma hermenêutica. É preciso compreender. Por isso que existe o catecismo. Por isso que não ficamos só com a Bíblia. Ficamos também com o catecismo, que é uma interpretação
saudável, eficaz, de fidelidade para com a Sagrada Escritura. É aquela questão do quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? 70 vezes 7? Quer dizer, todas as vezes você deve perdoar, não 70 vezes 7. Quando Jesus diz, né, corta tua mão, corta tua orelha, corta tua língua, não sei o quê, né? Exatamente. Apesar de que a língua não pediu para cortar, né? Mas ainda bem, né? Mas é importante essa questão, né, gente? Não ser fundamentalista na questão da Sagrada Escritura. Isso é perigoso, porque daí a gente pode criar várias doutrinas que deturpam totalmente aquilo que Deus quis revelar na Sagrada Escritura. É perigoso que a gente até acaba se matando, né? Sim, justamente. Exatamente. E o padre entrou nessa questão do pecado, né? A gente também tem uma pergunta aqui em relação à questão da santidade, né? Sabemos que somos todos pecadores, né? Mas e como a igreja enxerga essa questão da possibilidade de sermos todos santos também, né? Sim. Isso é importante a gente dizer, porque os documentos da igreja nos falam muito sobre essa vocação universal à santidade. Não é só o padre que é chamado a ser santo. Não é só a freira que é chamada a ser santa. Mas todos nós, no contexto que você vive, você é chamado à santidade. O que é ser santo? É ser alguém escolhido por Deus, e todos nós somos escolhidos por Deus, para sermos amigos dele. Sermos próximos dele. Nós podemos cultivar isso na nossa vida, uma vida de oração, uma vida sacramental, pelas obras de caridade, né? O Papa Francisco, ele nos deu um documento que é um presente para a igreja, né? Gaudete et Exultate. Até recomendo aos nossos irmãos a lerem depois, né? É fácil de achar na internet, que fala que a santidade está ao pé da porta, né? Está pertinho da gente. No nosso contexto de vida, né? Vocês como um casal, por exemplo, podem ser santos, um se doando para o outro, um ajudando o outro no caminho para a santidade. Afinal, no casamento, o esposo é chamado a levar a esposa para o céu, a partir da sua vida, do seu testemunho, da sua oração. E a esposa, da mesma forma, é chamada a levar o esposo para o céu. Esse é o primeiro dom do sacramento do matrimônio, né? É se unirem de tal forma que os dois caminhem juntos para a eternidade. E o céu é dos bem-aventurados, né? Daqueles que viveram em paz com Deus, os amigos de Deus nesta terra, né? Então, santidade é possível sim. Não é coisa ultrapassada, não é coisa né, da velha guarda, digamos assim, né? Mas é coisa atual, gente. Porque é coisa de eternidade, né? A eternidade ela não é algo de não é algo de moda, né? Não está na moda, mas é algo de sempre. Sempre é atual na nossa vida. Mas nós não somos santos sozinhos. Não conseguimos ser santos com as nossas próprias forças. Isso é uma heresia, inclusive, né? Eu sou santo porque eu rezo, eu faço muita penitência, muita mortificação, tudo depende de mim, eu sou santo porque eu tenho méritos. Não. Totalmente enganado. A igreja nunca ensinou isso. A igreja diz que a santidade está em Deus. Ele é a fonte de toda a santidade. Eu só posso ser santo se eu me uno a Deus, se eu estou com Deus, se eu vivo o meu matrimônio em Deus, se eu vivo o meu sacerdócio em Deus. Porque eu, como sacerdote, isso não me garante o céu. Não me garante. O matrimônio também, só por se casar, não garante o céu. Mas sim a fidelidade, né, o testemunho e essa amizade com Deus de tal forma que Ele se torne a fonte da minha santidade. Eu bebo desta fonte e me santifico, né? É ali. Então existe sim o meu esforço, mas esse esforço, esses frutos que eu vou dando de santidade nesse mundo, é a partir dessa intimidade que eu tenho com Deus. Né? Eu sou o templo vivo do Espírito Santo, Deus habita em mim, eu preciso cultivar esta amizade com esse doce hóspede da minha alma. Né? Padre, e ainda falando, né, dessa questão do pecado, enfim, da santidade, a gente também tem uma pergunta aqui em relação
a questão de quem está em pecado grave, né? Porque a gente olha assim, e talvez as pessoas podem pensar dessa forma, né? Se Cristo veio para salvar os pecadores, né? Porque quem está em pecado grave na igreja não pode comungar. Entendi. Isso também é importante, gente, porque tem algumas pessoas, até é importante para deixar claro isso, né? Algumas pessoas não compreendem. Algumas pessoas não podem realmente comungar pela situação que estão de pecado mortal, pecado grave, né? Por exemplo, o adultério, né? A segunda união, que deve ter um acompanhamento, deve-se olhar com muito carinho pela igreja, né? E a gente procura olhar sim, mas que não podem comungar. Podem comungar da palavra, podem comungar da vida de oração, da intimidade com Deus. Deus não está distante de você. Mas a Eucaristia é apenas para aqueles que não estão em pecado grave, pecado mortal. E por que isso, né? Jesus, ele é o remédio para a nossa alma. Como que eu não posso comungar, né? É porque, na verdade, gente, a própria palavra já diz, né? Comunhão com Deus. Como é que eu quero estar em comunhão com Deus se eu estou em comunhão com um pecado grave? Não dá certo. Eu preciso me decidir, tomar uma decisão resoluta. É claro que eu não vou deixar de pecar, porque nós somos pecadores, falhos, né? Temos as nossas misérias. Mas eu preciso ter um propósito de comunhão com Deus. Nós vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos colocar que o pecado é uma doença. Eu estou doente. Eu vou até o meu médico. Só que o médico vai dizer assim, para você ser curado, você precisa tomar esse remédio aqui. Eu não quero tomar o remédio. Você vai ser curado? Acredito que não, né? Porque você se negou a tomar o remédio. Então o remédio é fugir do pecado, é abandonar o pecado, é buscar o sacramento da confissão, porque o sacramento da confissão é a tua ressurreição para uma vida nova. Você se renova, se torna uma nova criatura no sacramento da confissão. E o sacramento da comunhão vai fortalecer a tua intimidade com Deus, com Jesus Cristo, a tua união. O sacramento da comunhão perdoa apenas pecados leves, pecados veniais, mas não perdoa pecados graves. É preciso ir ao sacramento da confissão para ser perdoado, ser absolvido. E a partir dali se unir mais intimamente com Deus no sacramento da Eucaristia. Então, são esses processos que às vezes as pessoas não entendem, né? Então, se a gente continua no pecado e está comungando, a gente está se alimentando da nossa própria condenação, São Paulo diz. É algo bem sério, né? A gente está se condenando, porque a gente está forçando uma coisa que não existe. Porque eu ainda estou no pecado, eu ainda estou nesses pecados mortais graves, ainda estou no adultério, ainda estou, enfim, tantos outros pecados, né? A gente costuma colocar aqui o adultério, mas tem outros pecados muito graves também. Por exemplo, a morte, né? Matar alguém. O próprio ódio de alguém já é uma forma de matar alguém dentro do coração, né? Já se torna um pecado grave. Então, eu também já não posso comungar com Deus, me unir a Deus, se eu cultivo ódio, raiva, rancor e não tiro isso de mim. Se Jesus pede para eu amar até os inimigos, né? Então, muitas outras coisas também são pecados graves, não só o adultério. O adultério a gente fala porque acaba chamando mais atenção na nossa realidade, né? Mas às vezes a gente precisa também se autoavaliar e ver, será que eu não estou pecando em outras situações também gravemente? E continuo comungando? Né? Então é por aí o caminho. Então é cada um se avaliar, na verdade. Justamente. Né? É o autoexame de consciência. Né? Exatamente. A gente já está ficando bem longo o nosso podcast. A gente pode até pensar numa segunda temporada, outras perguntas, né? A gente, inclusive, fez vários aqui que não vai conseguir fazer, então acho que é interessante. Mas a gente falando em confissão e encontro, às vezes as pessoas podem pensar, missa no domingo, eu vejo o padre lá no domingo e acabou. A gente sabe que tem a confissão, tem momentos de confissão, o pessoal pode marcar uma visita, pode marcar uma conversa. Eu queria que o senhor falasse para o pessoal um pouco sobre isso, a rotina fora a missa que o senhor tem
de atender confissões lá na matriz, de fazer conversa, a gente já foi lá conversar com o senhor, de fazer, como é que é o nome que você quer fazer, que a gente faz? Direção espiritual. Direção espiritual. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. Além das 5 missas que eu tenho no sábado e no domingo, né? E na quinta-feira, né? 6 missas, 6 missas com a quinta-feira, né? Eu tenho os atendimentos, né? Nas quartas e sextas-feiras, ao longo de todo o dia, estou disponível na Secretaria Paroquial para atender aqueles que vêm. E a gente sempre pede para marcar na Secretaria. Manda um WhatsApp lá, uma mensagem, né? Dizendo eu quero um horário com o padre, para você não perder a viagem, né? Porque às vezes vem tanta gente, né? E por ordem de chegada acaba complicando um pouco, alguns acabam não conseguindo conversar com o padre. Então a gente optou pelo horário, né? Você marca um horário e esse é o seu horário garantido, né? Então por isso o padre está lá sempre disponível nas quartas e sextas, ao longo de todo o dia. Segunda-feira é o nosso domingo, é o dia de folga do padre, né? Então daí é preciso deixar o padre um pouco descansado, né? É claro que nas urgências, nas emergências, a gente vai atender o povo também, né? Sem sombra de dúvida, né? Nas terças e quintas, o padre costuma fazer as visitas nas casas, dar bênção de casas, né? Também visitar os enfermos. Temos muitos irmãos enfermos que solicitam a visita do padre, a unção dos enfermos, uma confissão, né? Uma bênção de casa. Às vezes o padre vai também nos hospitais. Fora aquilo que acontece assim, de repente na nossa vida, como as exéquias, né? Os velórios, né? A gente não marca velório, né? A gente espera acontecer e chama a gente, né? Então, olha só, às vezes o pessoal acha que o padre durante a semana não faz nada, né? Muito pelo contrário, estamos sempre fazendo alguma coisa, alguma atividade em prol do reino de Deus, das coisas que se referem a Deus, para o bem do povo de Deus, né? E é isso. E a segunda-feira precisa, né, padre? Porque Precisa. até Deus descansou quando Justamente, criou o mundo, né? É verdade, é verdade. Ele descansou no 7º dia. O padre descansa já num dos primeiros dias, né? E é isso. E além disso, né, gente, tem as reuniões, né? O padre tem bastante reunião, né, nas comunidades. São quantas Tem comunidades? formações. Temos 7 comunidades. 7 comunidades. 7 comunidades. Das 7 comunidades, todas têm direção, daí Todas. coordenação, aí tem a coordenação dos ministros, tem reunião com ministros, tem reunião Sim. de leitura, tem tudo, tem muita coisa. Catequese, né? Vem bastante situações de catequese, porque catequese envolve, né, crianças, adolescentes, jovens, adultos, os pais, os avós, né? Envolve tudo, padrinhos, né? Então a catequese acaba dando uma demanda ainda maior, justamente porque envolve muitas pessoas, né? Daí a gente atende bastante casos de catequese, matrimônios, né? Batismos. Então a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Nunca estamos Trabalho assim de braços que não falta, cruzados. né? Ju, eu vou fazer uma última pergunta antes de você fazer aquela sua pergunta, Tá bom. que é sobre a segunda vinda de Jesus. Olha só. Porque tem gente que fala, que estuda, que fala, ó, que está escrito na Bíblia já aconteceu 80%, está quase aí. Como que a igreja vê isso? Porque não tem uma data, né? Não. E lá fala algumas questões que depois que isso acontecer, depois que aquilo acontecer, Jesus voltar. Então, gente, diferente das outras denominações religiosas, né? A Igreja Católica ela é muito prudente, até demais, em falar da segunda vinda de Cristo. A gente crê piamente na segunda vinda de Cristo, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É o que nós professamos no creio, todos os domingos. A gente crê piamente. Só que a gente é muito prudente. O que a igreja diz? Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Senhor virá. É o que Jesus diz. Ele virá como um ladrão. A gente não pode ser tão presunçoso, né, ou soberbo assim, de querer saber o dia e a hora, se nem Jesus revelou, e se ele diz assim que o Pai sabe. Nem o Filho sabe, é o Pai que sabe. Então, o que a igreja diz é, vigiai e orai, estejai preparados. Não colocamos ano, data, né, dia, horário, porque isso compete ao Pai decidir, definir. Ele já sabe, nós não sabemos.
Nem tudo sabemos, muita coisa é mistério. Apenas dizemos, vinde Senhor Jesus. O final da Sagrada Escritura diz Maranatá, que significa vem Senhor Jesus, vem, vem. No Advento a gente diz muito, vem Senhor Jesus salvar o teu povo. Agora, quando o Senhor virá, não sabemos. Uma realidade da vinda de Jesus é a nossa morte, porque é o chamado definitivo para o céu, né? Na verdade, aqueles que são os bem-aventurados, né? Os eleitos de Deus, né? Mas existirá sim uma segunda vinda definitiva, plena para todo o universo, mas não compete a gente ficar investigando essas coisas, né? Então a igreja, ela é muito, muito prudente nessa questão também. Muito bom. Vamos lá para aquela pergunta, para então, aquela pra gente perguntinha, encerrar. Porque a gente faz sempre uma pergunta no final, todos os nossos episódios, para o nosso convidado. E é a Juju que é especialista. Não, mas lá, então. não é difícil. Eu acredito que não seja uma pergunta difícil para o senhor. Algum sonho que o senhor tenha para realizar, seja aqui na sua paróquia, talvez, mas enquanto o senhor estiver aqui neste mundo, digamos assim, que está no seu coração? Olha só. Então, o meu sonho, quando você falou, eu já pensei nisso, né? É ir para Roma, visitar a nossa Santa Sé, né? É onde está o Papa. Eu creio que esse sonho não seja tão difícil de se realizar, né? Mas assim, é algo que desde pequeno, né, a gente já vem cultivando, né? Acompanhando o Papa, acompanhando a igreja, vendo que lá está assim, toda uma história da igreja, né? Sangue foi derramado por amor à igreja naquelas terras, né? Então, assim, eu acredito que vai ser uma emoção também, né, estar lá, onde é a sede da nossa igreja e onde tudo começou, né? Onde tudo começou na dimensão da evangelização, nas coisas assim que a igreja nos transmite, né? Então é um dos sonhos meus. Que bonito. Tomara que Cristo não venha antes, então, né? Vamos lá, né? Vamos ver. Então acho que é isso. Um episódio um pouquinho mais longo, mas muito legal, com o nosso Padre Jardel aqui, contando a história dele, tirando curiosidades. Pode ser que tenhamos um segundo episódio, porque tem muita curiosidade ainda que a gente deixou por aqui. Isso não termina, né? Não, a gente poderia fazer 8 horas de podcast. Verdade. Então a gente vai agradecendo aqui, ó, os nossos apoiadores. Estamos no nosso estúdio novo, na Maria Antônia Interiores aqui. E também o portal de Schroeder, que está fazendo todo o trabalho para a gente de gravação, edição, que a gente posta esses vídeos para você. E não se esqueça de se inscrever, curtir, né, Ju? Exato, a gente estava tão concentrado aqui que não falamos nenhuma vez para vocês se inscreverem aí no nosso canal, compartilhar esse vídeo, envia aí para os seus amigos, para aquele católico de IBGE aí, de repente, né? Para parar de ser, né? Para voltar a vir para a igreja. E também acompanha as nossas redes sociais, Insta, Face, que a gente vai postar sempre uns cortes muito legais lá e informações dos próximos convidados. Fechou? Obrigadão, Padre. Muito obrigado pela presença aqui. Se o senhor quiser mandar um recadinho para o pai e para a mãe que vão estar vendo, ou para a nossa paróquia no geral, fica à vontade. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz por ter participado aqui do podcast e também trazer, né, essas mensagens importantes, necessárias para a nossa fé. E, de novo, eu reforço, né, gente? Tenho esses dois livros, assim, essenciais, a Bíblia e o Catecismo, e não só ter, né? Assim como enfeite de sala, às vezes a Bíblia fica, né? Mas leia, né? Se alimente dessa palavra e também do Catecismo, que nos ensina muito acerca da nossa fé. A gente ama o que a gente conhece. Santo Agostinho já dizia, ninguém ama o que não conhece. A gente vai amar mais a igreja quanto mais a gente conhecer dela, né? Saber do que se refere à igreja, né? Eu vou terminar cantando o Pater Noster, pode ser? Que é o Pai Nosso em latim. Em latim, tá, que a gente acompanha nas missas, né? Amém, vamos lá. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.